Pessoal, bom dia, canal Somatize e vou aqui com os diagramas para falar sobre função, tá? Normalmente existem várias maneiras de perguntar sobre a função, se com o gráfico, com esse diagrama, perguntar o domínio da função, enfim, função é um assunto muito amplo, mas para responder algumas perguntas sobre esse diagrama de função, vou fazer esse vídeo com vocês. Bom, aqui nós temos dois conjuntos, aqui são vários exemplos, né? Coloquei aqui A, B, C e D. Alguns são função, outros não. E dentro desses dois conjuntos, normalmente aqui teria que ter uma setinha, tá? O conjunto que sai, nós chamamos domínio. E o conjunto que chega à setinha, nós chamamos de contradomínio, tá? Então, para ter função, no caso eu tenho um domínio e um contradomínio. Sendo que desses valores aqui que recebem a setinha, por exemplo, aqui são todos, né? Desse daqui, esse aqui já tá de fora. Então, são esse e esse, tá? Os valores que recebem a setinha, tá? Então, nesse caso aqui seria esse e esse. Nós chamamos de imagem. Imagem da função, tá? Essa imagem fica sempre dentro do contradomínio. Às vezes ela é o próprio contradomínio e às vezes vocês podem perceber que não, tá? Como que eu vou responder se é ou não uma função se eu tiver um diagrama? É muito simples. Primeiro, todos os valores do domínio têm que ter uma correspondência no contradomínio. Então, por exemplo, essa letra B não representa uma função. Por quê? Este valor não está sendo ligado com nenhum ponto, não tem nenhuma imagem nesse contradomínio, tá? Então, esse ponto deveria estar sendo ligado em algum ponto do conjunto B. Como não está, nós aqui não temos uma função, tá? Então, isso daqui, a letra B, não é função. Então, o primeiro ponto é esse. Todos os valores do domínio têm que ter uma imagem no contradomínio. Ok? Então, por exemplo, aqui a nossa letra C tem isso, concordam? Aqui, ó. Esse tá ligado aqui, esse tá ligado aqui, esse tá ligado aqui, ok? Esse aqui só tem um ponto e ele tá sendo ligado, ok? E esse aqui tem 3 pontos e os 3 pontos estão sendo ligados, tá? Então, a ideia é essa. Eu preciso ligar, então aqui num exemplo meu aqui, ó, eu preciso ligar, não interessa como, mas cada um dos elementos, ele precisa ter uma imagem no contradomínio para que isso represente uma função, ok? Bom, segunda coisa, são só duas. A primeira, não pode sobrar ninguém no domínio sem ligação. Segunda coisa, cada elemento não pode ter duas imagens, tá? Que é o que acontece aqui no primeiro. Então, quando isso acontecer, isso aqui não representa uma função, tá? Então, como este número ele tem duas imagens, eu não tenho uma função. É como se fosse assim, eu vou num restaurante, por exemplo, self-service, que eu vou pagar de acordo com o que eu pesar, né? Com o que eu colocar de comida no prato. Então, vamos supor que eu coloquei meio quilo de comida no prato e eu vou pagar R$20. É como se eu estivesse falando assim, por meio quilo eu pago R$20 e por meio quilo eu pago R$30. É como se eu tivesse dois preços, por exemplo, para o meu almoço, o que não tem o menor sentido, tá? Agora, ao contrário, poderia, tá? Que é igual aqui na letra D. Como que um elemento tem... perdão, não é aqui que eu queria falar, não. Aqui, ó, no meu exemplo aqui, ó. Como que, por exemplo, ó, este elemento aqui, ó, eu liguei aqui, tá? Este elemento aqui eu liguei no mesmo lugar. Isso já pode acontecer. Por quê? Dando o exemplo do próprio restaurante. Vamos supor que você tem um restaurante que está escrito lá assim, self-service à vontade por R$20. Então, o que significa? Se você pegar meio quilo de comida, você vai pagar R$20. Se você pegar 1 quilo de comida, você vai pagar R$20. Perdão. Se você pegar 100 gramas de comida, você vai pagar R$20. Ou seja, isso existe na prática. Então, elementos diferentes podem ter a mesma imagem aqui no contradomínio. Deu para entender? Agora, isso aqui não tem sentido, tá?
Então aqui não tem uma função. E aí a mesma coisa a letra D, né? Olha, um elemento, ele está tendo 3 imagens diferentes. Então aqui não é função. Então a letra A não é, a letra B não é, a letra D também não. Agora a letra C vai ser, né? Por quê? Cada elemento tem uma setinha, tem uma representação, ok? E cada elemento não tem mais de uma setinha saindo dele. Ou seja, ele não tem mais de uma imagem. Então esse aqui, o exemplo C, é o único exemplo dessa minha folha que representa uma função, tá? Ah, mas sobrou aqui um elemento, não tem problema. Pode sobrar elementos no meu contradomínio, tá? O que não pode é sobrar elementos no meu domínio e mais de uma setinha sair de um mesmo elemento do meu primeiro conjunto, ok? Vê se ficou claro. Ok, pessoal? Qualquer coisa pode escrever aqui nos comentários que eu esclareço, tá? Muito obrigada pela atenção e vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.